Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, faz um contraste entre o Deus de Israel, o Deus vivo, e os deuses das nações. Neste capítulo 46, ele refere os deuses de Babilónia, como Bel e Nebo. Mas Deus é único. Não há outro Deus. Ele é único na sua categoria. Não há outro semelhante a ele, muito menos igual a ele. E podemos entender que Deus é o único, não há outro como ele, por aquilo que já aconteceu. Isaías diz, lembrai-vos das coisas passadas. Aquilo que Deus fez de tão único e extraordinário que só poderia ter sido feito por um Deus único e extraordinário. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus. E Isaías acrescenta que Deus declara o fim desde o princípio. Anuncio o fim desde o princípio. O que significa que o fim, o futuro, já foi anunciado. Entender isto é para nós, seres humanos, completamente impossível, porque achamos que o futuro ainda vai ser escrito. E na nossa soberba, na nossa vaidade, achamos que somos nós que escrevemos esse futuro. Somos nós que escolhemos o nosso futuro com as nossas ações e determinamos o fim, o que está para a frente, o futuro. Será que, ao dizer que Deus anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, não aconteceram, será que ao dizer isto, Deus anuncia o fim desde o princípio, isto significa que Deus é alguém que tem a capacidade de prever o futuro, mas as escolhas livres de seres humanos é que determinam esse futuro? Será que é isso que o texto nos diz aqui? Se assim fosse, se isso fosse verdade, então o mesmo Deus não poderia dizer, na mesma frase, que o seu conselho subsistirá. O meu conselho será firme. Deus não podia dizer que faria toda a sua vontade, farei toda a minha vontade. Pois se são os seres criados por Deus, que de livre vontade, sem qualquer interferência de Deus, escolhem o que fazem, determinam o que querem fazer, então não pode ser Deus a fazer toda a sua vontade. E assim, podemos dizer que a vontade de Deus estaria subordinada às escolhas dos seres que Ele mesmo criou. Mas a verdade que a Bíblia nos apresenta é que Deus faz toda a sua vontade. É Ele que tem a última palavra em tudo o que acontece. Deus criou todas as coisas com a finalidade de ser glorificado, de receber glória, toda a glória. Quando nós, como criaturas criadas por Deus, nos colocamos na posição para a qual Ele nos criou, para que em tudo o que fazemos, pensamos, planeamos, decidimos, Deus seja glorificado, quando nos colocamos nessa posição, não há qualquer problema em entender que aquilo que fazemos, pensamos, planeamos, decidimos, determinamos, etc., tudo isso é determinado por Deus. Embora não possamos entender completamente como é que isso acontece. Mas quando nos colocamos nesta posição de seres criados por um Deus extraordinariamente maravilhoso, glorioso, não temos qualquer problema em assumir isso. Mas quando na nossa rebeldia em relação a Deus queremos ser como Deus, queremos ser nós a determinar o nosso futuro, então temos muita dificuldade em entender, em aceitar que seja Deus a determinar, a declarar o fim desde o princípio. Todos somos responsáveis e seremos responsabilizados por todas as nossas ações, todas as nossas decisões, pensamentos, atitudes, escolhas, etc. Mas há aqueles que reconhecem que todas, mas mesmo todas as suas ações, atitudes, pensamentos, decisões, etc., estão irremediavelmente contaminados com o mal, contaminados com o pecado. E esses arrependem-se do que são e aceitam humildemente que Deus e só Deus pode declarar o seu fim bom desde o princípio.
E esses aceitam o seu perdão, aceitam o sacrifício de Jesus, aceitam a determinação de Deus em todas as coisas e assim passam a viver para a glória de Deus. Mas há aqueles que querem entrar numa parceria com Deus, partilhando assim a sua glória, querendo ter algum mérito nas suas escolhas, pensamentos, decisões, etc. Esses acham que estão a moldar o seu futuro. Esses que entendem como Deus funciona, esses que entendem e racionalizam aquilo que Deus é, para esses, não há como os seus olhos serem abertos para ver o Deus que é único, que declara o fim desde o princípio, que faz tudo de acordo com a sua soberana vontade.